Olá, eu sou o Fabiano, professor de História. Esse vídeo eu vou falar 5 coisas que você deveria saber antes de estudar a história. A história não é só sobre datas e eventos. Para entender a história, a gente precisa ir no contexto da época para entender como aquele povo pensava ali e o que levou àquela ação ou aquele evento do qual a gente está estudando no momento. Então entender essa coisa de que história não é só data e evento é muito importante para a gente não ficar preso a certos rótulos. E às vezes a data é só um dia que aconteceu alguma coisa, poderia ter acontecido um dia depois, um dia antes, mas é necessário entender aquele contexto ali da época e o que levou, os antecedentes desse contexto que levou a esse movimento que a gente vai explicar. A segunda coisa é que as fontes históricas elas são fundamentais. O historiador ele não inventa o passado. O historiador ele acessa o passado por meio de fonte. E o que são essas fontes? São vestígios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. Pinturas rupestres, pode ser, por exemplo, obra de arte, pode ser algum monumento, pode ser alguma fonte escrita, de repente da época pode ser alguma fonte gravada, uma fonte oral. Pode ser também fonte arqueológica, então fósseis humanos. Tudo isso serve como fonte para a gente poder acessar esse passado do qual estamos tentando entender. A história, ela não está pronta, ela não é uma disciplina. Terceiro ponto, a história ela não está pronta, a história ela não está feita, ela não está acabada. A história é uma disciplina viva, é uma disciplina dinâmica, ela está mudando a todo instante, a todo momento. Então o que a gente entende de um período hoje pode mudar com o tempo a partir de novas informações sobre esse período. Então ela vai mudando, à medida que tem novas fontes para acessar esse passado, a gente vai reconstituindo ele a partir dessas fontes. Vocês lembram que eu falei que a gente não inventa o passado, os historiadores. O que os historiadores fazem é interpretar o passado por meio dessas fontes, entendendo como aquela época pensava, como eles viviam. Isso é super importante para entender a história, porque à medida que tem novas fontes, vai tendo novas interpretações. E a história, à medida de mudanças do presente, ela vai analisando esse passado a partir desse presente, do qual está nos incomodando. Um exemplo. Situação das mulheres no Brasil. Com a ascensão dos movimentos feministas, é natural que as mulheres tentam entender como elas viviam antes, como viviam as mulheres em determinados períodos históricos. Então é sempre uma relação desse passado com o nosso presente e do presente com o passado. Quarto ponto, a história ela não é neutra. Não tem como ser neutro na história. Por quê? Porque a própria ideia do que eu vou decidir falar e do que eu decido não falar, isso em si já não é neutralidade. Por exemplo, se eu for falar de nazismo e eu falo mais do que os judeus sofreram, do que o que levou ao nazismo, eu estou escolhendo falar mais de uma coisa e não de outra. Não tem como eu falar de tudo. História aconteceu muitas coisas, a gente é em parte selecionado à medida da pessoa, o que interessa a ela. E o que interessa um outro historiador pode não interessar, pode me interessar, por exemplo, ou vice-versa. Então, não existe história neutra. Nós somos fruto do nosso tempo, os historiadores também fazem parte desse fruto do tempo deles. Então, dependendo do que eles pensam como religião, como política, como ideologias, isso vai sim interferir na análise histórica. O que o historiador não deve fazer, e é um pecado ele fazer, é ele inventar coisas, a partir de fazer a realidade ser do jeito que ele quer para caber na perspectiva política, religiosa dele. Então isso ele não pode fazer, mas é impossível chegar a uma neutralidade. O que deve se fazer é tentar ao máximo ser imparcial e tentar analisar sempre várias formas de pontos de vista daquele período. Mas isso não quer dizer que o historiador ele não acabe tomando posição dentro da análise dele, dentro da reflexão que ele está fazendo. Quinta coisa que você precisa saber antes de estudar a história é que a história ela se relaciona com o presente. Então a gente estuda o passado não é só para, que legal como eles viviam, tá?
isso aí é muito bacana isso aí, mas pô, o que que muda na minha vida? Que às vezes, como é ensinado a história, às vezes parece isso, mas não é. Esse passado ele interfere no presente e é fundamental que o historiador saiba mostrar isso, ou o professor de história, mostrar como esse passado ele está interferindo no presente, que é super importante. Então, vários eventos do passado interferem na forma como a gente vive. Por exemplo, as cruzadas interferiram na formação dos países Portugal e Espanha, que futuramente são os países que iniciam as grandes navegações e colonizam a América. Então, entender as cruzadas é entender também no futuro os desdobramentos que esse movimento acabou causando. Isso é um movimento, né? Vamos falar de reforma protestante. A reforma protestante, ela rompe com a Igreja Católica ali na Idade Moderna, com Martinho Lutero. E a partir desse rompimento, futuramente vai ter novas igrejas evangélicas que descendem desse rompimento. Tem uma contra-reforma da Igreja Católica que muda inclusive algumas coisas, algumas interpretações da própria igreja sobre algumas questões. Então, esses eventos, eles interferem também no futuro, que é, no caso, o nosso presente também, né? Sexta coisa que você precisa saber antes de estudar história é que a história ela é uma disciplina interdisciplinar. O que que significa isso? Ela trabalha com outras disciplinas na análise histórica. Então é fundamental o historiador ele trabalhar com biologia para entender ele, por exemplo, vai falar de Covid, eu vou falar de peste negra. É fundamental ele entender um pouco ali do que é um vírus, de como o vírus funciona, de como a bactéria funciona, fala de alguma pandemia específica. É necessário às vezes saber algumas disciplinas como neurociência, como funciona o cérebro humano, psicologia, antropologia, que é o estudo de culturas, para entender como aquele povo vive, de que maneira ele vive. Além dessas matérias, pode abranger educação física. Geografia é fundamental. A história ela trabalha com tempo e com espaço. Então, como é que você vai fazer uma análise de um lugar específico sem saber onde é esse lugar, sem ter a delimitação geográfica dele? E essa disciplina também trabalha muito com a história. Sociologia, como o estudo da sociedade, né? Como aquela sociedade funciona. Filosofia, como aquela sociedade pensa, por que pensa daquele jeito. Então é super importante entender essas coisas, né? Eu coloquei esse sexto aí como um bônus para vocês. Mas tem várias outras coisas que é importante saber, eu vou falar posteriormente em outros vídeos. Não esqueça de deixar o like e o comentário de vocês aí, sugestão de outros vídeos. Agradeço a audiência de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado.